Salve galera, então uma das perguntas que eu recebo com maior frequência é quão forte eu preciso ser para poder levantar peso. A resposta é se você consegue, se você tem intenção de competir uma vez no powerlifting, mesmo que seja sem muita pretensão, se você consegue levantar uma barra, ou seja, 20 quilos, você já é forte o suficiente. Acho que é o mínimo que você vai precisar levantar numa competição. Então, eu acho que as pessoas se prendem muito nessa ideia de, de querer ter um certo desempenho antes de dar as caras para fazer o levantamento de peso, e não é bem por aí. Você não tem que se comparar com ninguém, não tem que ter nenhum padrão. A única pessoa que você tem que querer superar é você mesmo. Então, se você hoje faz aquele supino com seus 10 quilos de cada lado na barra e está treinando há muito tempo e não passa desses 10 quilos, mas de alguma forma você muda alguma coisa, começa a treinar diferente e amanhã você está fazendo com 15 quilos na barra, você já é um vencedor no levantamento de peso, porque a nossa ideia é levantar mais peso amanhã do que a gente levanta hoje sempre. Então essa é a meta, esse é o objetivo, e a gente não tem que prestar atenção em nada mais além da gente mesmo, né? Então, o levantamento de peso é um esporte que inerentemente tem algum risco, como todo esporte. E levantar peso com a técnica adequada, além de te fazer ser mais eficiente, levantar mais peso, também vai te ajudar a não se machucar, né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um aluno que melhorou consideravelmente, igual vocês vão ver, com apenas uma sessão de treinamento. E nós estamos falando aqui não de uma pessoa que nunca pegou numa barra na vida. Estou falando aqui de uma pessoa que já praticava musculação comum, vou chamar de musculação comum, aquela musculação que você faz na academia, igual a maioria das pessoas que acompanham o meu perfil aqui já faz há anos, como era o caso do Pedrão aí no vídeo. O cara já faz há anos musculação e com uma sessão de treinamento, alguns ajustes técnicos, coisa de 2 horas, vocês vão ver o que foi possível fazer quanto aos levantamentos dele aí. Então, se liga. Observem como ele posiciona a barra muito alto, que além da pressão na cervical, a barra tem pouco contato com as costas, né? A posição das mãos também muito despretensiosa, sem nenhuma firmeza na pegada, sem nenhuma ativação das costas, ou seja, sem nenhuma estabilidade. Observe também como a posição do tronco é muito ereta. Isso é uma posição de agachamento que a gente chama de high bar, que pode não ser a mais eficiente para usar a cadeia posterior, né? Ou seja, não é a melhor para levantar muito peso. E os pés extremamente planos, isso é uma característica dele, ele já tem os pés mais planos, mas em todo caso isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque tende a favorecer o valgo dinâmico, que pode ser ruim para o joelho. Inicialmente a gente focou nesses ajustes, né, nessas questões técnicas, e a gente fez algumas modificações interessantes aqui. Reparem na barra na posição mais baixa nas costas, com uma superfície de contato muito maior, né? A gente acabou precisando abrir a pegada, mas isso é um trabalho em progresso ainda. De repente a gente consegue fechar para uma melhor contração das costas. Vocês viram a introdução do cinto e um próprio trabalho de bracing, né? Mantendo a coluna na posição neutra. Vocês vão ver como ele podem perceber como ele inspira o ar para a região do abdômen, né? Respiração diafragmática, bem aí. E como isso faz uma certa diferença na estabilidade dele como um todo, né? Desde até as pernas até a transferência de força até a barra. Talvez aí pela maior estabilidade e por uma falta de peso mesmo, ou um estranhamento da posição um pouco mais inclinada para frente do tronco,
e melhor uso da cadeia posterior, ele não tem conseguido chegar numa profundidade tão grande. Mas isso eu acredito que será resolvido assim com alguma prática, né? É uma questão de repetição desse novo padrão de movimento, essa nova técnica, e essa questão da profundidade de competição vai ser resolvida. Mas eu ainda acho que seria o caso só de pôr um pouco mais de peso na barra, talvez, para ele. Mas enfim, esse é o quão o agachamento dele evoluiu em alguns ajustes técnicos apenas. Então vamos falar de supino agora, o favorito da maromba aí, né? Então já comecei o vídeo em câmera lenta para vocês perceberem o jeito que ele tira a barra, sem estabilidade, né? Sem a própria adução da escápula. Então assim, o movimento começa antes da gente tirar a barra do rack. Quando vocês verem o vídeo de correção, vocês vão entender. Percebam também a trajetória da barra, que ele tenta fazer com que seja reta, mas acaba tocando um pouco alto. Vejam como está desalinhado o cotovelo com a posição da barra, como existe um ângulo aí, tá vendo? Isso no final do movimento, na hora que ele vai tocar, existe um problema que vai gerar uma certa protusão de ombro. Essa trava aí no rack não deu para vocês perceberem, talvez nessa última repetição agora dá para perceber como o ombro movimenta na próxima. Então, a câmera saiu do quadro. Enfim, aí as pernas também são importantíssimas. Você vê como a perna ali está despretensiosamente no chão, sem fazer nada ativamente. E vamos lá dar aquela olhadinha no ombro, como ele projeta para frente na hora que a barra vai encostar. Isto. E como a trajetória da barra tá, ele tenta deixá-la extremamente reta. E depois a gente vai entender por que isso não é o mais eficiente. Uma curiosidade, não é à toa que o Pedrão aí já teve um caso de estiramento de peitoral fazendo supino. Quando a gente consertar aqui agora, vocês vão entender por que isso não deve acontecer mais. Então agora vocês olhem como está um setup caprichado, né? Aquela parte que é antes da barra sair do rack, a gente já tem que estabelecer uma posição estável. Ele trouxe ali a barra mais para a ponta ali do J-hook, né? Para ficar mais fácil de tirar a barra sem ter nenhum risco da escápula sair da posição ideal. Um mínimo de movimento ali para colocar a barra na posição, economizar energia e não ter chance da escápula sair do lugar. E agora ele vai trazer o peito para a barra e não a barra para o peito, para conseguir manter a escápula na posição. E ele está tocando um pouco mais baixo também, para corrigir aquela situação do cotovelo não estar alinhado com a barra. Quando a gente filmar da lateral aqui, vocês vão ter uma ideia. E as pernas ali estão ativamente empurrando, como se estivesse tentando empurrar ele para trás, que é o famoso leg drive. Então existe uma contração de quadríceps, de glúteo. E agora a gente vai poder ver melhor a trajetória da barra. Já existe uma certa curva, então ele tocando mais baixo ali o cotovelo, logo abaixo da linha da barra. Mesmo com a trava deu para ver agora. E uma trajetória muito mais eficiente, uma estabilidade eficiente, leg drive. E esse é um Pedrão feliz aí, dizendo que ficou tudo muito mais leve. Então é isso, galera. Esse é o tanto que você pode melhorar seus levantamentos, deixá-los aí de uma maneira então segura, conseguir levantar muito mais peso do que você conseguia instantaneamente com apenas uma sessão de treinamento, né? Para quem não sabe, o centro de treinamento no Clube Recreativo Mineiro em Belo Horizonte aí do Tebas Team tá agora abrindo as portas para a galera aí do Powerlifting em Belo Horizonte. Tem uma estrutura muito boa lá, os pesos calibrados, lá a gente sabe, né? Quanto de peso de verdade a gente está levantando, não é igual em academia comum, que às vezes você vai levantar um peso tá mais pesado de um lado que do outro. E enfim, uma mega estrutura, tudo muito voltado mesmo lá para levantamento de peso, e lá vocês vão contar com esse que vos fala para toda a assessoria aí na questão de treinamento específico de powerlifting. Quem tem interesse em fazer LPO também tem o Tebas lá, treinador de atletas aí de nível mundial. Então aguardo vocês lá, quem tiver a fim de treinar
levantamento de peso em Belo Horizonte. Agora a gente tem um lugar certo para isso. Então, um abraço e vejo vocês lá.